Agora, nós vamos continuar a nossa caminhada no Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. Nós queremos que vocês nos acompanhem a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Vocês podem marcar o cronômetro aí para eu ter a noção de quanto tempo eu tenho, né? Eu não gosto muito de passar do horário, mas se for necessário também a gente passa. Hoje a gente quer trabalhar o que está por trás da toalha e da bacia. O que está ali naquele contexto? O apóstolo João, ele dedicou 5 capítulos do seu evangelho às últimas horas que Jesus passou acompanhado com os seus discípulos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Esses 5 capítulos, eles falam de um tempo muito curto, que corresponde aí menos de 24 horas. É um tempo muito curto do Senhor Jesus com os seus discípulos. E ele ali introduz a Páscoa, a comemoração da Páscoa, a ceia, que era a última refeição que ele vai ter com seus discípulos, a última Páscoa, as últimas horas, até o momento da sua crucificação. E nós vamos começar hoje com os versículos de 1 a 11 do Evangelho de João. João 13, de 1 a 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às tuas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mas, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Nosso querido Pai, nada está fora do teu controle. E como o teu Espírito inspirou esta palavra, tu mesmo, por teu Espírito, nos conduzes à revelação e à exposição para que Jesus Cristo seja glorificado. Dá-nos o discernimento, dá-nos a condição de sermos oportunos,
fazem-nos dependentes totalmente, tanto para falar como para ouvir do teu próprio Espírito. E nós te damos graças porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui possivelmente no cenáculo. O cenáculo era uma sala ampla que Jesus colocou seus discípulos para a última reunião dele. Nós vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 12 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 12 a 16. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento? Não hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Aqui é um pano de fundo histórico. Isso aqui, Jesus recebe uma pergunta dos discípulos: onde é que o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Vocês sabem que Jesus não tinha casa em Jerusalém. Ele não tinha um abrigo lá na cidade. Era uma cidade onde estavam mais ou menos 25 mil pessoas, mas ele não tinha lá, ele estava hospedado em Betânia. E de Betânia até Jerusalém dá um pouco mais de 3 quilômetros. E Jesus disse: vocês vão até a cidade. E nós sabemos por Lucas que quem preparou esse local foi Pedro e João. E Lucas vai descrever isso. Os preparativos da Páscoa. Eu, como já disse aqui, eu tenho uma opinião diferente de que Jesus ele teria morrido na quinta-feira. E para mim isso aqui é na quarta-feira. Antes do pôr do sol, ali eles estavam preparando a Páscoa. E Jesus tem um relacionamento com os discípulos ali e apresenta o traidor. E diz que um deles iria traí-lo. Nós cremos que, inclusive, que o capítulo 13, o verso 21 de João, ele está fora do cronômetro, da ideia cronológica. Ele está um pouco na frente, colocado ali. Mas os discípulos, então, têm a informação de que um deles iria trair, e exatamente no momento da instituição da ceia, e eles começaram a discutir, que era um problema recorrente entre os discípulos. Quem é o maior? Quem é o principal? Quem é o boss? Quem é o chefe? Quem é que vai comandar depois que o senhor for embora? Eles estavam discutindo. E Lucas, no capítulo 22, versículo 24, ele vai nos descrever essa discussão de 24 até 30. Lucas 22, 24 a 30.
Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Se vós os tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui nós temos exatamente o episódio antes do lava-pés. Os discípulos estavam à mesa com Jesus e o texto diz, e suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eles já tinham tido essa coisa lá atrás 2 vezes, até a mãe do Tiago e João já tinha tentado fazer um negócio dizendo, Jesus, quem sabe quando o senhor estiver lá no seu reino, bota um dos meus filhinhos aqui, uma à direita e outra à esquerda, para eles serem aí os ministros especiais do teu reino. E Jesus disse para eles assim, vocês não estão sabendo, nem eles estão sabendo que pedido estão pedindo. E ele faz uma indicação, será que eles seriam batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E Jesus estava falando da cruz. E eles até disseram assim, podemos ser batizados. Aí Jesus diz, não, quanto a isso vocês vão ser batizados com esse batismo. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, esse assunto pertence ao Pai. É aqueles a quem o Pai designou. Foi esse momento quando aflorava nos seus discípulos o desejo de importância, de maior, quem é o maior, quem é o melhor. Que Jesus, então, se levanta e vai fazer aquilo que é conhecido como a cerimônia do lava-pés. E nós queremos abordar um pouquinho aqui sobre essa questão, o que está por trás da bacia e da toalha. Por que Jesus lava os pés dos seus discípulos? O que está acontecendo ali para que ele faça esse gesto? Primeiro, Jesus estava desconstruindo a mentalidade mundana dos seus discípulos. O judaísmo, o povo judeu, estava inserido dentro do Império Romano. E eles tinham saído da Babilônia lá séculos atrás, mas a Babilônia nunca saiu deles. Eles tinham uma ideia de poder, uma ideia de domínio, de um governo humano, de um poderio. Eles esperavam um Messias poderoso. E Roma agora estava no governo, e Roma havia entrado no coração dos discípulos de Jesus, e eles queriam talvez uma questão de governabilidade, de poder. E eu gostaria de reler Lucas 22, reler os versículos 25 e 27. Vanderlei já leu uma vez, mas eu gostaria de reler esses 3 versículos, 25 e 27 de Lucas 22. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Pronto, vamos parar aqui. Os reis dos povos
eles dominam sobre eles. E são chamados benfeitores. Agora o verso 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha só, Jesus estava desconstruindo essa mentalidade de hierarquia, mentalidade de poder, mentalidade de trono. Ele estava desfazendo isso. Ele disse: os reis das terras estão assim, mas entre vocês não vai ser assim. A gente sabe que na igreja existe uma gama de gente que ambiciona o poder, ambiciona a governabilidade das pessoas. Essa turma só se preocupa com as coisas terrenas. Paulo vai dizer assim, olha, vamos dar uma olhadinha em Filipenses. Filipenses capítulo 3, o versículo 17, quando o apóstolo Paulo está chorando. Hoje de manhã nós vimos aqui o irmão Márcio Mizubuchi, ele trouxe uma mensagem muito preciosa. Bem-aventurados os que choram, e os motivos certos de chorar. E aqui há um choro de Paulo por causa destes adversários da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha só, Paulo apresenta aqui, olha, o destino deles é a perdição, essa turma, os inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, é o estômago. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós temos aqui exatamente aqueles que se preocupam com o que é terreno. Não é que não se deva preocupar, não se cuidar das coisas terrenas. Só que elas não podem ser as prioridades. A prioridade na casa de Deus é o próprio Deus. E o seu povo, e a redenção do seu povo. Então, quando ele diz aqui que era para como que desconstruir essa mentalidade de esnobismo, de soberba, de autoglorificação, que não faz parte do reino de Deus. Jesus ali conversa com os seus discípulos, é uma conversa particular, íntima, no seu ambiente final. Uma outra coisa, Jesus estava mostrando aqui o exemplo, o padrão da governabilidade na igreja. E vamos verificar os versos, capítulo 13, versículos 12 a 15. Logo depois ele foi explicar. Logo depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele vai explicar o que aconteceu ali. E vamos ler os versículos 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre,
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos lavei e dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só. Aqui nós temos o modelo, aqui nós temos o padrão. Não há outro padrão, não há outro modelo de condução da Igreja de Jesus Cristo, a não ser o modelo do lava-pés. Precisamos, portanto, entender o que significa esse gesto de Jesus. Vamos voltar ao texto, Vanderlei. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13 de João, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui nós temos algumas coisas importantes. A festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Durante todo o Evangelho de João, ele passa por episódios e eles não puderam matá-lo, eles não puderam fazer nada porque ainda não era chegada a sua hora. Mas quando chegou a sua hora, e eu quero dizer aqui, meus irmãos, a agenda de Jesus Cristo, ela está focada em 6 horas. Logicamente, ele teve grandes coisas realizando no seu ministério, desde o primeiro milagre, que foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e passando por grandes momentos do seu ministério, mas a sua hora, o seu projeto é um projeto redentivo, de salvar o homem do homem, de salvar-me de mim mesmo, porque o meu problema não são os outros, o meu problema sou eu, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância, o meu egoísmo, a minha possessividade. Eu preciso ser salvo de mim. E Jesus veio com esse objetivo. O objetivo de Jesus é salvar o homem de si mesmo. E a sua agenda é aqui. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, os seus, tendo amado os seus, tendo amado os seus. Mais claro do que isso, não tem mais claro. Amou-os até o fim. John MacArthur, ele explicando essa expressão até o fim, ele diz, até o amor perfeito, até a perfeição do amor. Deus ama o mundo, nós conhecemos o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou e ama o mundo, ele ama os pecadores, ele faz fazer chuva sobre maus e bons, e sol sobre justos e injustos, porque Deus ama o mundo. Ele ama as pessoas, mas os seus, ele ama com amor perfeito, com compaixão, com graça, com amor salvador e eterno, que não escapa, que não para de amar. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não é até o fim, é até ao fim, até se completar. Porque não tem fim o amor de Deus. Versículo 2,
Aqui nós encontramos Judas. Treze, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. O Judas não tem desculpa, não. Satanás só veio reforçar a decisão que estava no seu coração. O Judas era eu não vou dizer porque vai ofender muita gente, mas ele é tesoureiro. Aí vocês já fazem a relação de tesoureiro. Com quem? E ele metia a mão na bolsa. Ele era um ladrão. E ele era um murmurento. E essa gente murmurenta porque os filhos de Deus são canários, são roxinóis. Eles cantam. Eles louvam, eles agradecem. Agradecem do cacete. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles não estavam presos. Eles estavam livres para louvar a Deus. E aqui nós vemos Judas não tem desculpas. Ele era um homem ambicioso. Ele queria ter o controle. Talvez por isso tinha ficado com a bolsa. Aqueles que querem dominar. O versículo 3 mostra outra vez Jesus sabendo. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Sabendo Jesus, este aqui é Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus estava com tudo para fazer. E esse tudo que ele veio fazer é o tudo da salvação total de todo aquele que nele crê. Ele estava pronto para fazer, sabendo que que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus levantou-se, tirou a vestimenta de cima, tirou a sua túnica, tirou o seu talite de mestre, cingiu-se com uma toalha. E depois ele se acocora. Agora aqui é escachapante. Aqui é humilhante. O Deus Criador do universo. De cócoras. Sabendo Jesus, por que ele suportou a traição? Porque ele sabia do resultado. Porque ele sabia de todas as coisas. E ele sabia o propósito para o qual ele veio. E ele sabia que na história tinha um crápula chamado Glênio, que ele precisava redimi-lo. E ele deu a sua vida para salvar este cara. Eu estou vendo alguns sacudindo a cabeça também. Aqui são poucos. Mas são poucos. O rebanho do Senhor não é assim tão grande. Porque ele disse, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Ele suportou aquela dor, e eu gosto muito de um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, quando ele fala, vamos começar o versículo 1 e o 2, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Vamos correr a nossa carreira de maratonista, olhando para o Senhor. Porque ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da traição, da vergonha, da ignomínia. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo claramente. E neste momento, ele se desveste de toda a sua roupa, põe uma toalha, acocora-se como um servo de terceira categoria. Havia nas casas das pessoas mais ilustres, porque aqui nós temos que entender que havia um cenáculo, e o texto bíblico diz que o cenáculo era amplo. O dono da casa deveria ter condições. E normalmente, quando se chegava numa festa, num lugar assim, eles punham uma bacia, água e toalha. E um servo de terceira categoria, porque tem o mordomo, que é o servo de primeira categoria. Depois tem o serviçal, aquele que cuida dos serviços da mesa e outras coisas mais. E tinha aquele que normalmente era alguém que sofria de alguma desordem física, um paraplégico, uma coisa assim, tivesse alguma dificuldade, uma aleijão, uma doença mental, era o servo que servia para lavar pé. Os discípulos estavam querendo saber quem era o maior. Eu até posso imaginar que alguns dos discípulos que poderiam se oferecer para lavar os pés de Jesus, mas eles não queriam lavar os pés uns dos outros. Eles podiam até querer lavar os pés de Jesus, algum deles podia até ter querido se oferecer para isto, mas uns dos outros, mas o assunto é uns dos outros. Vamos voltar para João 13. João 13, o versículo 12, 13, 14, 12 e 13, vamos ver. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mais para frente um pouquinho. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés de quem? Uns dos outros. Lavar os pés de quem? Uns dos outros. Lavar os pés de quem? Uns dos outros. Mas eu estou querendo ser o maior, como é que eu vou querer lavar o pé do outro? Esse negócio de lavar pé não é coisa boa, não. Jesus se acocorar é demais. Versículo 5, vamos lá. Eu estou vendo o tempo correr, eu tenho mais outros versículos para correr aqui também. Vamos lá. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Serviço completo. Não só lavar, mas enxugar. Ele não estava só lavando, mas enxugando. Acocorou-se para lavar os pés dos seus discípulos.
Que cena! Quando alguém dava um jantar, era costume do dono da casa colocar a bacia e água. Então o escravo de terceira categoria vinha lavar. Agora Jesus é o escravo de terceira categoria. É o escravo mais baixo da casa. Os discípulos estavam antes disputando quem era o maior. Vamos voltar ao versículo 24 de Lucas 22. Por favor, prestem bem atenção. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Estavam 12 discípulos ali. Quem é o maior? Depois nós temos uma outra, quando Jesus disse, um de vós me trairá, eles ficaram sem saber quem será. Será que sou eu? Quem será? Aquela igreja de Jesus Cristo ali, era um... O que eu vou chamar aquilo ali? Aquilo ali era um balaio de gato. Aquilo ali era um antro de exibicionismo, de gente snob. Era pequenininha, mas olha, ali tinha de tudo. Cada um discutindo. Aí Jesus se acocora e começa então o seu processo. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus parece que começou logo com o principal. Pedro, ele obedece em todas as listas dos apóstolos, ele é sempre o primeiro. Hoje até o Márcio se referiu isso aqui. Ele é o primeiro e Judas é o último. E eles dois são em pontos bem opostos, né? Mas os dois eram do mesmo calibre. Os dois não tinham essas características de excepcionalidade. E o Senhor então abaixa-se para lavar os pés de Pedro e ele faz essa pergunta. Senhor, olha só, tu me lavas os pés a mim? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora. Não, é 6, né? É o 7. É 7 mesmo? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Jesus está dizendo o seguinte, Pedro, esse assunto aqui, você só vai compreender depois da cruz e da ressurreição. Esse assunto aqui não é para homem natural. Esse assunto aqui não é para filho de Adão. Esse assunto aqui não é para gente da carne. Isso aqui você só vai compreender quando o Espírito Santo lhe revelar depois. Isso aqui não se trata de um assunto para homens carnais. Isso aqui é assunto para homens espirituais. Você só vai compreender isso depois, Pedro. Então, versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro aqui expressa a sua verdadeira natureza. No grego, a expressão é eis aion on me, que traduzido em português significa nunca, jamais, em tempo algum, o Senhor lavará meus pés. Não vou deixar lavar meus pés.
Porque ele não estava disposto a lavar os pés dos outros. E quem não está disposto a lavar os pés dos outros, não quer que o seu seja lavado também. E nesse momento, ele não entendia o que significava o esvaziamento de Cristo. Ele não entendia o que significava a via dolorosa. Ele não entendia o que significava o Deus redimindo a humanidade. Porque isso é por revelação do Espírito Santo. Mas Jesus foi categórico. Vamos ver aí de novo o versículo 8, por favor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus foi muito categórico. Se eu não te lavar, você não faz parte dos meus. Se eu não lavar os teus pés, você não é parte do meu rebanho. Nós somos um povo lavado. Tito, capítulo 3, versos 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Ele diz claramente que não por obras de justiça praticadas por nós, que nós fomos salvos, que nós fomos regenerados, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar é a obra de Deus em nossas vidas. Mas nós andamos no mundo. E quando a gente anda numa terra poeirenta, os pés ficam sujos. Versículo 9. João 13, 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O Pedro é tão exagerado, ele é tão da ponta a outra, né? Ele disse: nunca, jamais, em tempo algum, o Senhor lavará meus pés. Aí Jesus diz então: nunca, jamais, em tempo algum, você vai fazer parte dos meus discípulos. Aí ele diz: não, agora não. Não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E ele veio de cima para baixo. Porque a cabeça dele estava inchada. Estava ensoberbecida. E, consequentemente, as suas mãos, o seu trabalho, seria um trabalho de orgulho, de vaidade. Ele queria que lavasse tudo. E aí o Senhor, no versículo seguinte, versículo 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui eu vou pedir perdão ao tradutor, porque existe um problema de tradução. Quando o tradutor tem cheiro de suor, tem cheiro de Caim nas suas veias, ele sempre usa a tradução para a voz o médio. Mas aqui é passivo. Porque a média e a passiva no grego são iguais, mas elas têm características diferentes. Aqui, Jesus está dizendo o seguinte: quem foi lavado não precisa se lavar.
quem foi lavado não precisa se lavar senão os pés. Mas ele já disse: vós já estáis limpos, porque eu já os lavei pela palavra. Eu já iniciei a obra. Aquele que começou a boa obra, ele vai a completar até o dia de Cristo Jesus. E a boa obra não começa na história, começa na eternidade. Porque ele nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E ele vai aí colocando as coisas e os acontecimentos para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O versículo 11, só para terminar aqui. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, o versículo 10 é claro em dizer, declarou-lhe Jesus, quem já foi banhado, quem foi lavado, quem já foi limpo, não necessita lavar-se, senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Vós já estáis limpos, mas nem todos. Porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E ele sabia que o traidor também não tinha arrependimento. Qual é a conclusão que nós temos aqui nesse texto? Jesus lava os pés dos seus discípulos para, primeiro, desconstruir o modelo do mundo. Remover a filosofia do mundo, que tem os seus importantes. Nós temos na igreja o primeiro problema das 7 igrejas do Apocalipse. O primeiro problema chama-se Nicolaítas. Nicolaítas, um grupo que apareceu ali na igreja de Éfeso, que significa Nico. Nico é a deusa Nike. A deusa Nike é aquela que a gente chama Nike nos sapatos, aquela da asa lá, da vitória, da deusa Nike. Nicolaítas, que domina o povo. Laós é povo. O primeiro problema da história da igreja, na igreja de Éfeso, é laico e clero. É aquele que assume uma posição de distinção, querendo ser mais importante. Mas não tem isso não. Nós temos funções no corpo de Cristo. Mas essas funções, no mesmo modelo do Senhor Jesus, o reino de Deus se governa de cócoras e de joelhos. Não é sentado em tronos e mandando. É sendo exemplo como Jesus Cristo foi. Então nós temos que entender que o meu esnobismo, a minha soberba, não tem lugar na casa de Jesus. Não tem lugar na igreja de Jesus Cristo. Pode ter lugar nas instituições, nas igrejas com placas, mas na igreja de Jesus Cristo é uma aberração. A segunda coisa é que o mando na igreja é realmente, como eu disse, de cócoras e de joelhos. O padrão do governo da igreja de Cristo é por meio do serviço em humildade e de modo compartilhado. Não pode ter um indivíduo com a função papalesca. Tem que haver uma ideia de corporatividade. É o corpo, lavai os pés uns dos outros. E quem fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. Há 4 tentações. Tentações que assaltam os líderes nas igrejas.
A primeira tentação é de governar. Gente, preste bem atenção. Eu edificarei a minha igreja. O governador da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Quem governa a igreja é Cristo. Nós não podemos assumir essa posição porque nós não temos competência. Nós podemos governar uma instituição, mas a igreja não. O segundo problema é a tentação de brilhar. A gente tem uma tentação de que o foco tem que ser em cima de nós. A terceira tentação é a tentação de queixar-se, de reclamar, fazer sindicato. Tanta coisa terrível. E a quarta tentação é de se acomodar. Alguém chama de a tentação do descanso permanente. Ninguém quer fazer nada. Então, todas essas tentações são malignas. Tanto a de governar, como a de brilhar, como a de queixar-se, como a de se acomodar. O padrão de Jesus é de real humildade. Portanto, precisamos morrer para o nosso conforto, nossas ambições, nossos planos pessoais e fazer parte da própria essência do cristianismo, ajoelharmos e nos acocorar. Só podemos compreender a governança da igreja depois de experimentarmos a realidade espiritual da cruz e da ressurreição. Não tem outro jeito. Aí o sujeito experimenta. Pedro, o que eu estou dizendo você não vai compreender agora. Compreende-lo-á depois. Certamente Pedro compreendeu. Diz a história, isso não está na Bíblia, mas é um fato que é contado pela história, que Pedro morreu crucificado, mas de cabeça para baixo. Na hora de fazer a crucificação, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Talvez aí a mudança do paradigma. Lavar os pés, as mãos e a cabeça. Então vamos inverter agora. E nós precisamos ter uma inversão. A nossa cabeça tem que ficar para baixo. Nós temos que ficar na dependência da suficiência de Jesus Cristo, para que Ele seja o tudo nas nossas vidas. Que Deus nos permita sair da posição dos tronos para a posição dos porões, em busca dos perdidos, daqueles que estão enlameados como eu estava e como muitos estão no caminho da perdição eterna. Que o Senhor nos mantenha com os olhos focados na excelência do modelo de Jesus Cristo, para a glória dele. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.